Boa tarde, pessoal. Aqui para mim é boa tarde, né? Não sei como é que tá aí onde vocês estão assistindo. A gente vai começar agora mais uma aula e o assunto de hoje é cálculo de deslocamentos através de tabelas. A gente vinha estudando sobre alguns métodos para cálculo de deslocamentos, né? Então a gente viu dois principais, que é o método da força virtual e o teorema de Castigliano. Então eles serviam para a gente estar calculando deslocamentos e inclinações em vigas, em treliças, né, e poderia se estender até a cálculo disso para pórticos. Bom, essas tabelas de deflexões, elas fornecem equações prontas para serem aplicadas para determinar deslocamentos em vigas. Então, isso faz com que o cálculo fique muito mais fácil e mais rápido do que a gente fazendo utilizando o método da força virtual e o teorema de Castigliano. Por quê? Para a gente aplicar o método da força virtual ou teorema de Castigliano para vigas, a gente precisava fazer seções, às vezes calcular reações de apoio. Dependendo de qual método, às vezes você tinha que resolver uma vez só a viga ou duas vezes a viga, aplicar em fórmulas com integrais, então dava um certo trabalho, usando tanto o método da força virtual quanto o teorema de Castigliano. Mas através dessas tabelas de deflexões, você precisa inicialmente observar bem qual é o modelo de viga que você está calculando, as condições de apoio desse modelo de viga e as cargas, e comparar com as figuras da tabela de deflexões. Se a sua viga se encaixar em algum dos modelos da tabela, vai estar fornecida uma formulazinha bem do lado, e é só aplicar aquela fórmula, você já consegue calcular de forma direta o cálculo das deflexões, dos deslocamentos, sem precisar aplicar seções, sem precisar calcular reações de apoio, nada disso, tá? Então, eu vou pedir para a gente, nessa aula, né, resolver e entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre o cálculo de deslocamentos através dessas tabelas, porque esse cálculo ele vai estar agilizando o nosso processo de solução de estruturas hiperestáticas pelo método das forças. Quando a gente entrar nesse conteúdo, vocês vão ver que só a aplicação do método das forças já é um pouco demorada, dependendo do grau de hiperestaticidade da viga. E aí, se eu ainda for calcular os deslocamentos pelo método da força virtual e teorema de Castigliano, a gente às vezes fica horas para calcular uma viga simplesinha. Então, o intuito de eu estar passando para vocês essas tabelas de deflexões é para tentar acelerar um pouco o nosso processo de cálculo, tá? Então, aqui tá, passar um pouquinho para baixo, aqui é um exemplo de uma tabela de deflexão, tá? Então, aqui a gente tem os modelos de viga. Nesse caso aqui, eu trouxe uma tabelinha com 6 modelos de vigas. Então, aqui a gente tem viga engastada de um lado, livre do outro, com a carga concentrada na ponta. Viga engastada de um lado, livre do outro, com carga distribuída. Aqui, viga biapoiada com carga concentrada no meio do vão. Viga biapoiada com carga concentrada em um ponto que não seja o meio do vão. Viga biapoiada com carga distribuída. E aqui, uma viga engastada livre com uma carga concentrada aqui que não seja na ponta, que seja aqui pela parte intermediária aqui do vão da viga. Tá? Então, esses aqui são os modelos de viga que são possíveis da gente calcular através dessa tabelinha aqui. Aqui nessa coluna a gente tem as fórmulas para cálculo de inclinação máxima. Nesse momento nós não vamos precisar estar calculando inclinação, então guarde isso aqui, a gente não vai usar isso aqui agora. E a terceira coluna é a que a gente vai usar, que é para cálculo de deslocamento máximo. Tá? Então aqui tem várias fórmulas para cálculo de deslocamentos aqui nessa viga, tá? Não é só para deslocamento máximo, tá? É para deslocamento em qualquer ponto da viga, beleza? Então, aqui está escrito deslocamento máximo, mas é o deslocamento para qualquer ponto da viga, tá? Porque essas fórmulas aqui, elas já estão ajustadas para qualquer ponto. Então, voltando para cá. O cálculo através dessas tabelas se torna muito mais rápido e simples em comparação com os outros métodos estudados. No entanto, apresenta a desvantagem de o calculista ficar limitado apenas aos modelos de vigas e cargas que constam na tabela. Então, não tem como eu calcular deslocamento em uma viga que não seja compatível com um desses modelos aqui, né, de 1 a 6, que está mostrado aqui. Por exemplo,
Se eu tiver uma viga biapoiada com um balanço aqui na lateral, já não dá mais, porque já não é mais compatível com o desenho que eu tenho aqui. Se eu tiver uma viga com carga triangular, também não dá para a gente calcular pelas tabelas, né? Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum exemplo de figura de viga com carga triangular. Mas, professora, isso significa que não existe uma tabela com vigas desse modelo? Pode até existir, você tem que pulsar na internet para achar, tá? Mas como a tabela que eu estou fornecendo para vocês é essa, então eu vou passar sempre modelos que vocês consigam utilizar esses modelinhos aqui da tabela, tá? Mas é uma desvantagem do método, dependendo do modelo da sua viga. Se não for compatível com esses modelos aqui em relação aos apoios, se é biapoiada, se é engastada, e também com relação às cargas, aí a gente não consegue usar essa tabela, tá? Para a utilização desse material, deve-se observar cuidadosamente o significado de cada variável das fórmulas em concordância com o mostrado nas figuras das vigas correspondentes, aqui nas figuras. Bom, o que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho uma fórmula cheia de variáveis, né? Como é que eu vou saber o que é P? P está mostrado aqui na figura. Ora, P é o valor da carga concentrada. Então, você vai olhar a sua viga. Se você identificar que ela é engastada livre com carga concentrada na ponta, você vai usar essa fórmula para o cálculo do deslocamento. E aí você já sabe que P é o valor da carga, L é o comprimento da viga e assim por diante, tá? Além disso, vocês podem observar o que significa cada coisa nas fórmulas relacionando com o desenho, mas eu também fiz aqui um resuminho das definições, tá? Então, P vai corresponder ao valor de cada carga concentrada, W, intensidade da carga distribuída, se a sua viga houver uma carga distribuída, L vai corresponder ao comprimento total da viga. Os valores de X vai depender de onde você quer calcular o deslocamento. Então, X vai ser sempre a distância da extremidade esquerda da viga até o ponto onde você quer calcular o deslocamento. Então, por exemplo, se eu quiser calcular o deslocamento aqui na ponta da viga, o meu X vai ser a distância da extremidade esquerda até a ponta da viga. Sempre da extremidade esquerda até o ponto onde você quer calcular o deslocamento. A vai corresponder à distância da extremidade da viga até a carga P. Por exemplo, aqui nessa forma. Vocês estão vendo que tem um Azinho e tem um Bzinho, e aqui nas fórmulas tem B e tem A. Tá? Então, A, como eu disse, é a distância da extremidade esquerda até a carga, certo? E aqui diz, então, que B é a distância da carga até a extremidade direita. Então, voltando para cá, ó, da carga até a extremidade direita da viga. Sempre assim, tá? Sendo que A e B só vai aparecer nas fórmulas aqui quando a gente tiver carga concentrada, né? Para poder saber qual é a distância da carga para trás e da carga para frente. O Ezão corresponde ao módulo de elasticidade longitudinal e o I, o momento de inércia. Vocês vão perceber que nos exemplos que eu vou resolver, eu não substituí os valores de EI, mas se você tiver os valores de módulo e inércia, pode substituir para achar o valor do deslocamento, o valor numérico mesmo, quantos metros uma viga desce ou sobe devido à aplicação daquela carga. Aplicando as fórmulas, se nós chegarmos a um deslocamento com sinal negativo de resposta final, significa que esse deslocamento ele ocorre para baixo, ou seja, a viga desce naquele ponto onde estamos calculando o deslocamento. E se a gente chegar em um deslocamento positivo, significa que o deslocamento ocorre para cima. E aí, então, veja a tabela abaixo, no caso, é essa tabela aqui que nós já observamos. Vamos então ver alguns exemplos. Pessoal, aqui tem vários exemplos resolvidos, tá? Eu não vou comentar um por um, mas eu vou dar um geral aqui neles, tá? Bom, primeiro exemplo. Na verdade, para todos os exemplos. Calcular o deslocamento vertical no ponto C das vigas. E o primeiro exemplo corresponde a uma viga biapoiada com uma carga concentrada que está bem no meio do vão. Então, para resolver, eu tenho que calcular o deslocamento no ponto C, né? O ponto C está bem aqui. Eu preciso procurar na minha tabela uma viga que seja compatível com essa, que seja biapoiada com uma carga concentrada bem no meio do vão. Um detalhe importante, pessoal.
Se o apoio fixo está do lado esquerdo e o móvel do lado direito, ou se tiver invertido, o móvel do lado esquerdo e o fixo do lado direito, não faz diferença na aplicação da fórmula. Tá? Vocês podem usar a mesma fórmula do mesmo jeito. O que importa é que seja biapoiada. Vai fazer diferença só se ela for engastada, tem que tomar cuidado, tá? Mas se ela for biapoiada, tanto faz qual está na esquerda qual está na direita, né? Eu tenho que procurar uma biapoiada ali nas formas. E com uma carga distribuída. Perdão, uma carga concentrada. Então, vamos para cá. Essa é engastada, não serve. 2 é engastada, não serve. A viga 3 é biapoiada. Ok, compatível. E a carga, ela está bem no meio do vão. Então, exatamente como a viga que eu estou analisando. Significa, então, que eu vou pegar o exemplo, o modelo 3 de viga, e vou usar essa formulazinha aqui para o cálculo do deslocamento. Um detalhe é que essa fórmula ela só pode ser usada se x estiver entre 0 e L sobre 2. Tá? Caso contrário, professora, meu x não está entre 0 e L sobre 2. Você pode usar essa formulazinha aqui de baixo também, uma dessas aqui, vai dar também, tá? É só você analisar, a gente já chega lá. Então, nesse caso aqui, a gente pode usar essa fórmula. Então, tudo isso aqui está aqui, né? A fórmula que está lá eu copiei para cá, para x de 0 a L sobre 2. Para essa viga, L corresponde ao comprimento total, né? Então, L vale 10. P é o valor da carga, então P vale 10 também. X é a distância da extremidade esquerda até o ponto onde eu quero saber o deslocamento, que é o ponto C. Então, da extremidade esquerda até o ponto C, eu tenho 5 metros. Então, X vale 5. Ou seja, 0 é menor ou igual a 5, que tem que ser menor ou igual a 10 sobre 2. 5 também. Então, ok, né? Meu x está dentro desse intervalo aqui de 0 a L sobre 2. 0 é menor ou igual a 5, que é menor ou igual a 5. Igual, né? 5 é igual a 5. Bom, então, substituindo esses dados nessa fórmula, a gente fica com essa equação aqui. E, batendo no resultado na calculadora, a gente chega nessa resposta aqui de baixo. Ou seja, o ponto C ele vai deslocar para baixo. Por que para baixo? O deslocamento ele deu negativo aqui a resposta final, tá? Então, desloca para baixo uma quantia de 20,833 kNm³ por EI. Se eu substituir os dados do EI aqui, substituir o prefixo quilo por 10 ao cubo, eu chego numa resposta de deslocamento em metros aqui, tá? Eu deixei dessa fórmula porque quando a gente for dessa forma, sem substituir o EI, porque quando a gente for calcular através do método das forças, né, para cálculo de estruturas hiperestáticas, a gente vai precisar da resposta nesse formato aqui, tá? Sem substituir o EI. Bom, aqui nesse caso B, a gente tem uma viga biapoiada com carga distribuída. Então, eu vou procurar lá no meu modelo uma viga biapoiada com carga distribuída. Vamos lá. Essa é engastada, então não dá. Essa é engastada, também não dá. Essa não tem carga distribuída, essa não tem carga distribuída. Agora, a viga 5, ela é equivalente, né? Ela é biapoiada e tem carga distribuída. Significa, então, que eu vou usar essa fórmula aqui, onde W corresponde ao valor da carga, L corresponde ao comprimento da viga e X é a distância da extremidade esquerda até o ponto onde eu quero calcular o deslocamento. Então, vamos lá. A viga é compatível, então, com o modelo 5 e eu copiei a fórmula para cá. Então, a carga distribuída vale 1, então W é 1, dividido por 24 é I. X é 5, porque é a distância da extremidade esquerda até o ponto onde eu quero calcular o deslocamento, que é o ponto C. Então, essa distância aqui é 5 metros. Então, eu substituo 5 no lugar do X, menos 2 vezes L, que é o comprimento total, 10, vezes x ao quadrado, então 5 ao quadrado, mais L ao cubo. Então, aqui, 10 ao cubo. Ficando, então, com um deslocamento de menos 26,0417 kNm³ por EI. Deslocamento negativo significa que a viga desloca para baixo. E olhando esses dois exemplos, né, a gente tinha que chegar em resposta negativa mesmo. Essas vigas não tem como deslocar para cima se eu tenho uma carga empurrando para baixo, né? Agora, nessa viga do exemplo 6, da letra C, perdão,
A gente tem uma viga biapoiada, que eu tenho apoio móvel e um fixo, então ela é biapoiada com uma carga concentrada. Só que, diferente do exemplo A, aqui no exemplo C, a carga concentrada ela não está no meio do vão. Ela está deslocada para um lado ou para o outro da viga, nesse caso aqui para o lado esquerdo, né? Então, eu tenho que procurar uma viga que seja biapoiada e que a carga concentrada não esteja no meio do vão. Tanto faz se estiver mais para a direita ou para a esquerda, o que importa é que ela não esteja no meio do vão. Então, vamos lá. Aqui é engastada, então não serve. Essa engastada também não serve. A viga 3 ela tem carga concentrada no meio, então também não serve. A viga 4 é biapoiada, então compatível com a nossa. E a carga P, ela não está no meio do vão. Ela está a uma distância A para a esquerda e B para a direita. Então, não está exatamente no meio, como é o caso aqui da viga 3, né? Tem metade para cada lado. Então, vamos usar a viga 4, que é compatível com a nossa. E eu tenho duas fórmulas. Copiei as duas fórmulas para cá. São essas duas equações aqui. Então, a primeira equação ela vai ser usada quando x estiver entre 0 e a, e a segunda equação vai ser usada quando x estiver entre a e l. Então, eu preciso saber quem é 0, quem é x, quem é a e quem é l. Então, x é 6, porque eu quero saber o deslocamento aqui no ponto C, né? A distância da extremidade esquerda até o ponto C é 6 metros. Então, x é igual a 6. O Azinho corresponde à distância da extremidade esquerda até a carga concentrada. Então, é essa distância aqui de 3 metros. Então, Azinho é igual a 3. Bzinho é a distância da carga até a extremidade direita. Então, o total aqui da carga à extremidade direita da viga são 8 metros. Bzinho é igual a 8. L corresponde ao tamanho da viga toda. Então, a viga toda ela tem 11 metros. E P corresponde ao valor da carga. No nosso caso, ela é uma carga de 20 kN. Então, vamos analisar. Meu X ele está entre 0 e A ou entre A e L. X é 6, A é 3. Então, 6 está entre 0 e 3? Não. Agora, Azinho é 3, X é 6 e L é 11. Então, 6 está entre 3 e 11. Correto? 6 está entre 3 e 11. Então, a gente vai usar a segunda equação, né? Porque o nosso x ele está entre A e L, né? Porque 6 está entre 3 e 11, tá? Sempre você vai usar uma ou outra, né? Vai ver em qual, então, que o seu x se encaixa, beleza? Nesse nosso caso aqui, então, se encaixou na segunda equação, a gente vai usar ela. Então, substituindo esses dados aqui nessa segunda fórmula, a gente vai chegar nesse resultado de menos 395,45 para essa viga. Agora, aqui na letra D, a gente tem uma viga engastada de um lado livre do outro. Então, com carga distribuída. Vou procurar esse exemplo de viga aqui. Então, cai nesse exemplo 2, né? Engastada, livre do outro lado, com carga distribuída. Vamos usar essa fórmula aqui. Então, já copiei essa fórmula para cá. Ela está aqui. Vou substituir de forma direta os valores, tá? Então, lá no formulário, lá na tabela, não tinha nenhuma questão de x entre 0 e alguma coisa, então não tem nada disso. Se tiver só a fórmula, você pode aplicar ela direto. Agora, se tiver os intervalos, como é o caso dessa opção aqui, aí a gente tem que analisar primeiro qual fórmula vai usar. Então, nesse caso, pode aplicar nesse aqui direto. W é o valor da carga, 3,2. X é a distância da extremidade esquerda até o ponto que eu quero saber o deslocamento, que é o ponto C. Então, a distância é 2 metros, então x igual a 2. E L é o comprimento total da viga, que é 5 metros. Então, substituindo todos esses dados aqui, a gente chega na resposta de menos 60,8 kN por EI. Na letra E, acho que vai dar tempo de comentar tudo junto, assim. Na letra E, a gente tem uma engastada livre e a carga concentrada ela não está na ponta. Ela está um pouquinho afastada a 1 metro aqui para o lado esquerdo. Então, tem que procurar uma engastada livre quando a carga não está no meio, não está na ponta. Então, olhando aqui o nosso formulário, seria essa a situação, né?
engastada de um lado, livre na outra, e a carga ela não está na ponta, ela está um pouquinho mais numa parte intermediária aqui na minha viga. E para essa opção, a gente também tem duas fórmulas. Então, eu copiei essas duas fórmulas para cá. Está aqui as duas. Eu preciso analisar se eu vou usar a fórmula 1 ou a fórmula 2 aqui. Então, nessa viga, x vai ser igual a 3, porque o ponto C está bem localizado aqui a 3 metros em relação à extremidade esquerda. O Azinho também vai ser 3, né? A distância da extremidade esquerda até a carga também é 3. Bzinho é a distância da carga até a extremidade direita, então aqui vai ter 1 metro de Bzinho. L é o comprimento total, que é 4, e P é o valor da carga, 600. Então, se a gente for analisar o primeiro intervalo, 0 menor ou igual a x, que é 3, menor ou igual a, que é 3. Então, 3 está entre 0 e 3? Sim, posso usar a primeira forma. Vamos analisar agora o segundo. A é 3, x é 3 e L é 4. Então, 3 está entre 3 e 4? Sim. Então, eu também posso usar a segunda forma. Posso usar tanto a primeira quanto a segunda, tanto faz. Tem que chegar exatamente na mesma resposta, tá? Então, vamos usar aqui por opção mesmo a primeira equação. Copiando, então, aqui com os dados para baixo, a gente chega na resposta de menos 5.400 Newton metro cúbico por EI. Aqui não está quilo, porque a carga não tem quilo, né? Se a carga está em Newton, a resposta sai em Newton. Se a carga está em quilo, que a resposta sai acompanhando o quilo, tá? Porque eu não multipliquei por 10 ao cubo em momento nenhum aqui no cálculo. E a última viga, ela é um pouquinho mais elaborada, por quê? Ela é uma viga engastada livre e ela tem uma carga concentrada e uma carga distribuída. E aqui na nossa tabela, a gente não tem nenhuma viga com dois tipos de carga atuando ao mesmo tempo, concentrada e distribuída, agindo tudo junto. O que eu tenho é a viga engastada livre com carga distribuída, aqui é a fórmula, e tenho uma viga engastada livre com carga concentrada. Então, aqui as fórmulas. Quando eu tenho uma situação de uma viga como essa aqui, se as condições de apoio foram exatamente compatíveis com as da tabela, nesse caso são, né, engastada livre, e eu puder separar os carregamentos e esses carregamentos também forem compatíveis com a tabela, o que a gente faz? A gente calcula usando as fórmulas das duas cargas se somando. Por exemplo, vamos fazer a análise primeiramente de uma viga engastada livre com carga distribuída e depois a análise de uma viga engastada livre somente com carga concentrada. Então, eu calculo o deslocamento no ponto C devido à presença da carga distribuída, calculo o deslocamento no ponto C devido à carga concentrada e eu somo os deslocamentos, que daí eu vou ter o total da aplicação das duas cargas ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui a gente fez isso. Para a carga distribuída, então, vai ser compatível com o modelo 2 da tabela. Ou seja, esse modelo aqui, engastada de um lado, livre do outro, com carga distribuída. Modelo 2. A fórmula do modelo 2 eu copiei para cá. Tá aqui. Agora, para carga concentrada, vai ser compatível com o modelo 6. Então, vamos lá. Porque a minha viga do modelo 6 ela é engastada de um lado e livre do outro, e eu tenho uma carga concentrada que não está na ponta. Tá? Então, cabe aqui essas duas equações aqui do modelo 6, copiei elas para cá. Tá? Aqui nessa situação, a gente tem que fazer aquela análise dos intervalos de novo. Tá? Então, analisando a viga com a carga concentrada aqui, o x, ele é a distância da extremidade esquerda até o ponto onde eu quero, né? Que é o ponto C. Então, de extremidade esquerda até C, a gente tem um total de 7,5. O x vale 7,5. Azinho é a distância da extremidade esquerda até a carga concentrada. Então, Azinho aqui vale 4. E Bzinho é a distância da carga até a extremidade direita. Portanto, 3,5. L é o comprimento total da viga, 7,5.
Portanto, o nosso x ele está entre 0 e 4. X é 7,5, né? Então, ele não está entre 0 e 4. Então, não usa a primeira forma. Agora, x está entre 4 e 7,5? Sim, x é 7,5, né? Então, está entre 4 e 7,5. Então, a gente vai usar essa segunda formulazinha aqui, né? Que o nosso x está entre 4 e 7,5. Então, pegando a segunda fórmula, juntando com a primeira, eu vou ter o efeito da carga distribuída mais a carga concentrada. Então, eu vou juntar as duas fórmulas. Ó. Essa parcela é a da carga distribuída e juntei com a parcela da carga concentrada. Substituindo os dados, aqui eu substituo os dados para a carga distribuída e aqui os dados para a carga concentrada. E aí a gente chega no valor de menos 1.284,35 quilonewton metro cúbico por EI. Tá? Pessoal, acho que fica bem mais fácil calcular os deslocamentos através dessas tabelas. A gente só fica um pouquinho limitado nos modelos de viga que tem que ser compatíveis com esse. Mas para a aplicação do método das forças, vocês vão perceber que usando esses modelos de viga, a gente já consegue resolver grande parte dos problemas de vigas hiperestáticas com um grau de hiperestaticidade até 3, mais ou menos, que é o que a gente vai estar calculando. Tá? Então, até a próxima.